Olá, Tiago, boa tarde, muito obrigada por teres aceito o convite. Olá, Sónia. Obrigado Podes, também. podes apresentar-te, por favor? Sim, meu nome é Tiago, sou psicólogo, para além da formação de base de psicologia, enveredei já, digamos, a partir da minha tese de mestrado para os casais e para o foco na conjugalidade, na intimidade, e depois acabei por ter especializações avançadas, ou tirar especializações avançadas em terapia familiar, em terapia de casal, em sexologia clínica, e a minha prática é muito em torno disso, quer com casais ou com famílias, quer individualmente, mas mais de 90% dos casos que acompanho estão muito relacionados com o casal, ou com dificuldades em termos familiares, com os pais, com as mães, sobretudo com os pais e com as mães, não é? Ok, muito obrigada. Nós já tivemos o prazer de te ter cá a trabalhar em parceria com a Razão de Ser e por isso também já conhecemos um pouquinho do teu trabalho. Também sabemos que és autor, que tens editado alguns livros, certo? Sim, E também. quais são as áreas a que te tens dedicado? Em termos de livros, que é uma paixão minha, não é? A escrita, eu tenho trabalhado muito, todos os meus livros são sobre os relacionamentos interpessoais, a relação connosco próprios também, que também é um tipo de relação que devemos cuidar, mas estão todos muito direcionados, mas muito diversos. O mais recente dedicado às crianças, na literatura infantil, outros, por exemplo, antes desse, direcionado para os pais, outros um bocadinho mais arrojados e mais artísticos, e tento diversificar, precisamente por essa paixão, mas tudo muito relacionado com a minha vertente profissional, direcionada para o desenvolvimento interpessoal e para os relacionamentos interpessoais, e depois com o nicho dos casais, acabo por escrever sobre isso. A área das relações interpessoais, eu sinto que é um desafio, não é? É um desafio também na minha área profissional, que trabalho com mulheres e também com casais, na área do nascimento, da preparação para o nascimento, e percebemos que muitas vezes esta conjugalidade ou a relação do casal pode afetar a história, eu percebo pelo menos, não é? Enquanto profissional, pode afetar a própria história do nascimento, como é que vai terminar aquela gravidez, mas também o processo de gravidez e parto que uma família vive pode afetar a conjugalidade do casal ou a forma depois como se retoma a sexualidade, e toda essa adaptação que muitas vezes tem que ser feita e que é exigida ao casal, e que muitas vezes também há tabus em recorrer a alguma ajuda profissional. Qual é a sua visão sobre isto, da relação do nascimento com estas dinâmicas familiares e relações interpessoais? Sim, nós temos de cuidar de tudo. Há várias dimensões dentro das relações e nós temos de cuidar de tudo. Como eu estava a dizer, por exemplo, nos livros em que escrevo sobre a relação connosco próprios, também devemos ter atenção a esse autocuidado. Isso vai nos beneficiar muito na relação em casal, na relação com os filhos, não é? Na família mais restrita ou mais alargada, e por isso esse é um dos pontos. Depois temos também que cuidar muito bem do casal. É algo que tende a ficar esquecido, e eu vejo muito isso nos acompanhamentos que faço, com o nascimento dos filhos. E claro que há situações onde já vêm alguns problemas de trás e podem piorar com o nascimento dos filhos. Mas mesmo não havendo, aquilo que eu vejo e que tento sensibilizar as pessoas e, vou dizer desta maneira, educar as pessoas para poderem cuidar bem da relação, não se esquecerem de cuidar da relação, mesmo a partir do momento em que a mulher está grávida, o casal está grávido, e em que o filho nasce. Claro que se compreende que tem que haver ali uma dedicação muito forte à parentalidade, e se é um primeiro filho, há toda uma inexperiência que faz com que haja essa necessidade, mas não se podem esquecer do casal. E conjugar as duas coisas é fácil falar, é difícil fazer. E é por isso que eu, no trabalho com os casais, procuro sensibilizá-los para aquilo que devem fazer e o cuidado que devem ter relativamente ao casal. Por exemplo, também no que tem a ver com o suporte familiar, o suporte social que têm,
A rede de apoio. A rede de apoio, eu vejo uma diferença tremenda nos casais que conseguem estar suportados e nos casais que não têm suporte algum. Há um cansaço tremendo nos casais e isso faz com que depois muitas áreas fiquem perturbadas da relação, inclusivamente a própria sexualidade. Mas mesmo os casais que estão suportados pela família e pelos amigos ou por outros recursos que arranjam, também a área da sexualidade acaba por ficar algo comprometida nesta nova fase. É preciso perceber como é que um e outro estão a sentir aquele momento. As dificuldades que têm, as facilidades que têm também, o desejo que têm, as expectativas que têm também naquele momento. E este é um trabalho que eu tenho que fazer, e a minha área tem muito a ver com isso, não é? Tem muito a ver com comunicação, é pô-los a bem comunicar, é pô-los a falar sobre isto. Muitas vezes fecham-se nos seus medos, nos seus receios, mas será que eu vou dizer isto a ele? Às vezes nem sequer pensam sobre as coisas, mas mesmo quando pensam, têm o receio de poder falar sobre sexualidade, no sentido mais amplo, o sexo no sentido mais específico, e isso dificulta claramente o trajeto que eles têm que seguir a partir daí. Claro que isto também está relacionado com tudo aquilo que eles vivenciaram para trás, na sociedade, com os amigos, com a família, com os pais, não é? Que têm uma figura ali de muita proximidade numa fase crucial da construção da sua identidade, não é? De se construir enquanto pessoa, e na relação com a conjugalidade, na relação com as várias dimensões da conjugalidade, como a própria sexualidade, às vezes coberta com um conjunto de tabus, de preconceitos, enfim, e tudo isto, quando chegam à terapia de casal, eu procuro que tenham à vontade para poder falar, com o respeito que devo ter sobre aquilo que também não querem falar. Porque a verdade é que há determinadas áreas, ok, que estavam até aqui, não me dizem propriamente assim, mas eu percebo que estavam até ali. Eu posso tentar escavar um bocadinho, mas ok, mas também tenho que respeitar aquilo que eles me trazem. Mas há todo este condicionamento, né, daquilo que vão recebendo, colhendo, e sabemos que a sexualidade é dos assuntos tabu, não é, na nossa sociedade, vai sendo cada vez menos, mas temos de fazer aqui uma diferença, que é, podemos dizer assim, falamos mais de sexualidade, falamos mais de sexo, mas também temos de falar bem, temos de falar de forma informada. E muitas vezes, há muitas coisas que se dizem, sobretudo com as redes sociais, por exemplo. Talvez tenhamos uma abertura da sociedade para se falar, mas não falamos de nós próprios, não é? Temos dificuldade, podemos falar abertamente geral, do assunto, mas quando toca a nós, fica um pouquinho mais difícil de falar do que sentimos, do que desejamos e comunicarmos com o parceiro ou a parceira sobre o assunto do que é que se está a passar. Portanto, é uma área delicada. É mais natural que as pessoas se fechem nas suas próprias conchas e emoções. Quando falamos desta área, não é? Muitas vezes parece que a criança é que é o problema, não é? Que o bebê é que é o problema, que o bebê é que vai ocupar um espaço e então não deixa espaço para mais nada. Mas, na realidade, aquilo que o Tiago disse há pouquinho, de que muitas das relações que sofrem fragilidades com o nascimento da criança, elas já existiam, portanto, se calhar vêm mais ao de cima, ficam mais evidentes quando a relação já não tem um bom suporte ou uma boa raiz. Mas a experiência de parto para a mulher, tendo em conta o tema atual da sociedade e de muitas mulheres estarem a verbalizar insatisfação com a sua experiência de parto, trauma na sua experiência de parto, tendo em conta que os homens são normalmente o acompanhante principal, escolhido para a mulher para estar nesse parto que a mulher vê como traumático, então quem está ao lado também provavelmente também vai ver como traumático e se calhar se vai sentir incapaz de proteger essa pessoa, de quem gosta. Consegue visualizar nas suas terapias algum tipo de influência naquilo que é a sexualidade no pós-parto relacionado com as experiências de parto? Sim, há um aspecto importante que tem a ver com isto, que é aquilo que eu encontro muitas vezes é que há determinados temas que numa relação heterossexual, não é, os homens sentem muito pouco à vontade em falar e muitas vezes é como se dissessem este é um território da mulher
é assunto delas, mostrando por vezes aquilo que aparenta ser uma relativa indiferença ou um certo desconforto, e isto leva a quê? Leva a que depois as mulheres se sintam incompreendidas, desapoiadas, certo? Portanto, eu sinto muito isso. Então, este é um trabalho também, no fundo, que procuro fazer, que é algo que é talvez mais vivido, mais sentido pela mulher, dependendo, obviamente, dos casais. Procuro que o homem consiga entrar um pouco no mundo da mulher. Aquilo que muito se fala, não é, da empatia, conseguir perceber como é que ela sente, como é que ela vive as coisas, e quando assim é, e que compreendo que por vezes há determinados exercícios empáticos que sejam difíceis de fazer, mas tentar aproximar o máximo possível, o que vai acontecer é que há aqui uma abertura para poderem comunicar sobre tudo aquilo que foi vivenciado, sobre tudo aquilo que pode vir a ser vivenciado, até no território da própria sexualidade. Porque se cada um se fecha no seu canto, o que vai acontecer é que se vão distanciando de alguma maneira e mais à frente vão estar com mágoas profundas, às vezes é com um sentimento de culpa ou com a tirar as culpas para o outro por não ter apoiado o suficiente naquele momento, não ter tentado compreender o que é que estava a sentir naquele momento. Então há muito este trabalho de criar esta empatia naquilo que os homens por vezes acham que é um assunto das mulheres ou um território das mulheres. E por isso, ao compreenderem melhor, vão ser muito mais capazes de apoiar e ao falarem mais, ao comunicarem mais, também vão perceber qual é a forma mais eficaz de as apoiar e depois, a partir daí, o que é que conseguem construir em conjunto. Porque, seja pela gravidez, pelo parto, por vir um segundo filho, por imensas coisas que acontecem na relação, são desafios que são colocados no relacionamento que exige que haja sempre aqui uma adaptação e uma readaptação. E isso faz-se muito através do diálogo. Eu insisto para poderem comunicar cada vez mais. Muitas vezes não o fazem, porque já existem ali determinados padrões de uma certa reatividade, uma dificuldade em conseguirem partilhar abertamente porque se sentem de algum modo incompreendidos ou julgados, mas o meu papel é poder facilitar esse caminho. Não sei se respondi. Respondi? Sim, em parte. Okay. Mas o que eu procurava quando fiz a questão é a influência de um possível trauma que possa existir como uma experiência negativa na sexualidade. Sim. Temos questões de comunicação, sim, que são importantes, e também no trauma também vão estar questões de comunicação, que é como é que nós conseguimos comunicar esse trauma, que muitas vezes não comunicamos, mas como é que esse trauma relacionado com a experiência do nascimento, que era suposto ser um momento positivo e feliz, como é que se trabalha, e que ainda por cima é um momento que na maioria das vezes envolve os órgãos sexuais, não é? Tratando-se de um parto vaginal para a mulher, ou pelo menos uma tentativa de vai envolver os seus órgãos sexuais, e do qual as mulheres têm vindo a queixar, não é? Portanto, em que não saem propriamente felizes dessa experiência, vão aceitando como tendo que ser, mas não saem propriamente felizes. Inclusive, temos as questões sobre a episiotomia e um corte numa parte tão nobre do corpo e tão privada e que não tem uma evidência científica por trás, e quanto é que isso pode afetar a mulher e a retoma da sexualidade, e quanto é que isso pode ser incompreendido num contexto da conjugalidade do casal e da retoma daquilo que era o antes, eventualmente. Mesmo quando o antes pudesse ser até muito positivo, muito bom, e que de repente há ali algo que... Sim, eu percebo. É assim, nós nunca voltamos ao que já foi, né? Seja no que for. E por isso é que eu estava a falar em adaptação e a necessidade de percebermos onde é que nós estamos e aquilo que nós devemos fazer. Temos de perceber outra coisa naquilo que é o meu campo no trabalho com os casais, a limitação do próprio processo. E uma coisa é a facilitação que eu posso criar em termos de comunicação para haver essa partilha e haver o acesso do homem, por exemplo, relativamente àquilo que a mulher sentiu e as dificuldades que pode sentir a partir daí, da forma como se vê, da forma como se relaciona com o corpo, da forma como vive a sua própria sexualidade e como consegue ou não partilhar, digamos, a sua sexualidade com o outro. E, portanto, há um trabalho que se faz nesse sentido. Mas
não podemos esquecer que também é o trabalho individual, que muitas vezes está ao lado, não é? Acompanha, vive em simultâneo com o trabalho da terapia de casal. E eu procuro demarcar muito bem isto, que é, ok, há aqui coisas que nós podemos aprofundar, mas quando nós estamos a falar de terapia de casal, nós estamos a trabalhar sobre a dinâmica do casal e sobre a dinâmica relacional. Como é óbvio, vamos mergulhar sobre a vida da pessoa e a própria pessoa. Mas podemos entrar ali em determinados territórios mais traumáticos, de grande dificuldade, que até podem conectar-se não só com aquela experiência, mas com coisas do passado, de outros relacionamentos, de outras vivências. Sim. Então é o trabalho individual que aí vai produzir um bom efeito para se conhecer melhor, para saber melhor o que se está a passar, e depois, ao conseguir ter esse maior autoconhecimento, vai transportar de uma maneira completamente diferente para a terapia de casal e para a outra pessoa. Então é este trabalho conjunto, não sou eu que posso em simultâneo fazer o acompanhamento de casal e o acompanhamento individual, tenho que encaminhar para um colega, tal como se estiver a acompanhar individualmente, tenho que encaminhar para um colega o acompanhamento do casal, por questões éticas, não é? E tornaria ali o processo bastante difícil de gerir, mas depois eu posso estar em articulação, se assim for necessário, e houver esse consentimento, com o psicólogo ou psicólogo que estiver a fazer o acompanhamento individual, por exemplo, a essa mulher, e enriquecer ou tornar aqui o processo muito mais rico. Ou até um outro nível, por exemplo, no que tem a ver com a terapia de grupo, em que mulheres que passam por experiências semelhantes possam estar numa terapia de grupo. Nos grupos que eu crio, existe um termo que se chama terapia combinada, que é eu estou a acompanhar um processo, pode ser um processo individual, um processo de terapia de casal, e um dos elementos, ou ambos não, mas um dos elementos, ou se for um processo individual, essa pessoa que eu estou a acompanhar, vai fazer parte desse grupo, e todas as pessoas desse grupo podem ser pessoas que eu acompanho. E o que é que acontece com isso? Como estamos a falar aqui de objetivos relativamente distintos, no que tem a ver com o processo de terapia de grupo, eu vou conseguir obter ali determinados resultados que enriquecem o trabalho e até aceleram, digamos assim, o trabalho que eu estou a fazer em termos individuais ou enquanto casal, e o contrário também acaba por ajudar. E por isso é outra via que existe, e o grupo tem essa grande vantagem de não sou só eu que estou a sentir isto, outras pessoas também sentem o mesmo, sentem com a mesma intensidade ou com mais intensidade, essa identificação que é muito útil e ajuda claramente a tirar ali pesos pesados que as pessoas estão a vivenciar. Não é? Isso é interessante porque, curiosamente, apesar de ser profissional de saúde, não tinha essa noção de, como terapeuta de casal ou familiar, não poder ser o terapeuta individual. É uma coisa que eu poder posso. Okay. Agora, eu tenho sempre que fazer grandes reflexões em termos éticos e deontológicos, não é? Em termos profissionais, e um dos comunicados que a Ordem fez foi precisamente não há o psicólogo de família tal como há o médico de família que acompanha vários familiares. Porque depois há ali muitas limitações de processo. Tendo em conta que são processos confidenciais, eu não posso estar a transitar informação de um processo para o outro. E mesmo que eu não queira, sem querer posso fazê-lo. Claro. Então estou a cometer ali um erro muito grave que vai comprometer alguma das terapias ou ambas as terapias. E por outro lado, também eu posso estar a traçar um determinado objetivo com uma pessoa, em termos individuais, e estar a fazer um determinado processo com determinados objetivos em termos de casal, e de repente eu vejo que há ali uma colisão ou uma diferença de objetivos. E agora o que é que eu faço? Vou terminar a terapia e vou dizer o quê? Tem a ver com algo que a outra pessoa me partilhou, por exemplo, que tem um relacionamento extraconjugal, que já não quer estar naquela relação e quer terminar. E que quer fazer todo um trajeto para poder pôr fim a esse relacionamento. Como é que eu vou lidar com isto dentro da terapia de casal? Então, há que ter alguns cuidados. É possível em determinados casos, mas eu tenho que fazer uma avaliação muito correta, e se eu decido avançar desse modo, se eu achar que chega a algum ponto onde não tenho condições para dar continuidade, sempre com o foco na eficácia do processo e no bem-estar das pessoas, então tenho de pôr no fim algum dos processos encaminhar para alguém. É interessante. Portanto, aqui terapia de casal, terapia familiar e terapia sexual acabam por ser processos centrados na comunicação e na relação, não é? Portanto, são tudo relações interpessoais.
com objetivos diferentes, Sim. mas também comuns Sim. em algumas circunstâncias, porque umas afetam as outras, não é? Portanto, e também acaba por exigir um desenvolvimento pessoal e individual que influencia a relação interpessoal enquanto família ou enquanto casal ou entre pais e filhos, não é? Sim, que podem sim. ter visões diferentes. Costuma, como terapeuta individual, por exemplo, de mulheres, em alguma circunstância, é normal abordarem a questão do parto relacionado com a influência que teve na sua sexualidade ou não? Acontece, não é efetivamente muito frequente. Se for eu a tentar explorar, é possível que as pessoas possam sentir mais abertas e as mulheres mais abertas para poder falar sobre o assunto. Terem iniciativa para falar sobre o assunto é difícil, tal como outros temas que possam ser mais difíceis. Mas a partir do momento em que se consegue estabelecer uma relação de confiança, em que a pessoa se sente bem para falar sobre qualquer coisa, às vezes aparece ou uma 9ª sessão ou uma 20ª sessão. Eu vou-lhe dizer uma coisa que nunca disse, mas que acho que agora é a altura de nós falarmos sobre isso. Então é muito isso. Há assuntos que são muito difíceis de aparecer. Se formos nós a explorar, se a pessoa sente que está em condições de o fazer, vai fazê-lo. Às vezes até acontece não querer abrir essa porta. E eu tenho de respeitar e dizer, sim, se cá temos coisas a falar sobre isso, mas ainda não é o momento. Um dia, está lá na gavetinha, talvez vamos lá abrir e vamos falar sobre isto. E não é o momento. E obviamente eu tenho que respeitar isso. Mas é interessante porque eu, enquanto enfermeira especialista em saúde materna e na área da saúde da mulher, percebo que há esse impacto, isso está documentado. Sim. E é interessante que quando uma mulher procura terapia na área da sexualidade, não relate, não é? Portanto, certo. De certa forma, emocionalmente, a nossa mente acaba por ter várias camadas, não é? E aquilo que mais nos dói provavelmente fica bem lá no fundo, e daí ser difícil abrir a porta, não é? Ou abrir a caixa de Pandora. Depois, há muitas linhas de intervenção, muitos modelos terapêuticos e psicoterapêuticos. E também posso perguntar, será que há alguns modelos que possam favorecer mais essa facilidade, essa abertura e nesse sentido ser mais fácil, como por exemplo, há terapeutas sexuais que se intitulam apenas como terapeutas sexuais e só fazem terapia sexual. Estão absolutamente direcionados para aí, ou exclusivamente direcionados para aí. É possível que lhes cheguem muito mais casos onde haja esse tipo de relatos do que, por exemplo, comigo, que tenho uma formação em sexologia clínica e como terapeuta sexual, mas aquilo que eu divulgo mais, vamos dizer assim, é como terapeuta de casal. E as pessoas procuram para além do que tem a ver com a sua sexualidade. E nesse sentido estou a falar da minha experiência e não de outro tipo de experiências com outros terapeutas que poderiam ter um relato diferente do meu, não é? Sim, sabemos que a sexualidade é um tabu e a sexualidade e prazer feminino ainda é um tabu. E muito difícil de se calhar de ser exposto, de ser abordado ou de ser trabalhado pelas dificuldades que existem, não é? Relacionado com o tema, em assumir o tema. E a relação da experiência de parto, aquilo que eu entendo pelo facto de associarmos o parto socialmente a que é sempre um momento feliz porque é o nascimento de um filho, então a própria mulher faz muitas vezes essa dissociação, como se não tivesse nenhuma relação, quando na realidade até tem, e quando é explorado ela acaba por perceber que tem, não é? Certo, isso veio-me à mente quando eu estava a falar há pouco da terapia de grupo, que é o quanto outras pessoas relatarem o mesmo tipo de experiências. Exato. Se alguém relata, a outra pessoa um elemento facilitador, dizer, afinal, ok, vivenciam deste jeito, não sou só eu, não tenho que guardar isto, posso falar sobre isto e pode ser claramente facilitador. Sim, claramente o que está a acontecer na sociedade até é algo similar, que é mulheres começaram a relatar que sentem que algumas intervenções obstétricas são abuso e, portanto, uma fala e começam outras a falar, porque até àquele momento não reconheciam como abuso, não é? E isso também vimos acontecer na sociedade relativamente a abusos sexuais ou a comportamentos
que se calhar muitas mulheres ou meninas não percebiam que era isso, não é? Sim, e sim, quando sim. aconteceu com alguém, a outra pessoa então acaba por dar o passo a assumir que também É aconteceu com essa ela. informação que precisam de ter, é uma falha tremenda no nosso país, não é? E no mundo, em vários países, naquilo que tem a ver com a educação para as relações e educação para a sexualidade. É algo que devia fazer parte numa conjugação entre educação e saúde dos programas escolares e ajudava muito as crianças, os adolescentes, os jovens e as famílias a saberem muito mais e a não normalizarem determinadas coisas que de todo não devem ser normalizadas, não é? Eu acho que esse papel também mais macro, não é, das políticas e da implementação na área da educação e na área da saúde porque seria na área benéfico. da educação sexual ainda está muitas vezes o foco provavelmente no físico, não é? Num ato físico. Sim, os projetos são muito nesse sentido. E a informação que muitos jovens têm acesso acaba por ser também muito focado no físico e fica muito de lado o que é a experiência sensorial, ou o que é a experiência afetiva, ou como é que podem explorar esse lado. E no que diz respeito principalmente ao prazer feminino, ele acaba por ter, obviamente que também no prazer masculino está presente, mas acredito que na mulher a parte sensorial acaba por ser muito importante de ser explorada, pelo ritmo biológico não ser o mesmo que a resposta sexual masculina, e então encontrar este equilíbrio enquanto casal muitas vezes é desafiante e acaba por gerar se calhar algum conflito de entendimento que é difícil de explicar se calhar a um terapeuta. Na minha área, nós olhamos para o parto e o parto fisiológico como um processo transformador, porque há uma produção de um coquetel hormonal, nomeadamente hormonas que são conhecidas como hormonas do amor e potenciadoras de melhorar ou potenciar o equilíbrio emocional da pessoa e a sua capacidade de se relacionar com o mundo. Já tivemos aqui alguns testemunhos de mulheres com partos que definem que foram empoderadores, que foram 100% fisiológicos e que definem as suas crianças e mesmo, ou seja, essas crianças nascidas desses partos, e algumas dessas mulheres têm crianças nascidas de outro tipo de partos mais medicalizados e elas conseguem ver diferenças no equilíbrio emocional dessas crianças. Então gostaria de lançar este desafio, que é se nós tivermos nascimentos diferentes ou se tivéssemos mais possibilidade de ter nascimentos deste tipo, será que contribuiríamos para um futuro com uma melhor comunicação e melhores relações interpessoais? Eu acredito que sim, não é? Todas as boas experiências que nós possamos ter ajudam-nos a podermos estarmos bem connosco próprios, não é? E até conseguirmos lidar melhor com as emoções. E por isso sou apologista de todo o tipo de boas experiências que nós possamos ter e que tenham uma interferência direta na própria pessoa que tem essa experiência, vai ter uma interferência no casal e vai ter claramente uma interferência nos filhos, também porque vão ser pessoas diferentes. As coisas que nos transformam positivamente levam-nos a que sejamos pessoas diferentes e pessoas muito mais capazes, muito mais inteligentes emocionalmente, muito mais empáticas, talvez, não é? Muito mais sensíveis, muito mais motivadas para poder construir relacionamentos saudáveis. Então, sim, eu acredito nisso e quero que o mundo seja desse jeito para as pessoas poderem ter muitas boas experiências. É verdade que nós também aprendemos muito com as más experiências, ou podemos aprender muito com as más experiências. Não queremos que elas aconteçam, mas a verdade é que quando acontecem, se nós refletirmos devidamente sobre elas, se nós conseguirmos ressignificar a nossa vida, não é? Porque nós somos autores da nossa própria história. Temos dois lados que devem estar muito equilibrados. Nós, por vezes, somos vítimas e temos que assumir isso e passamos por coisas más, negativas, mas, ao mesmo tempo, nós também somos autores da própria história. O futuro está intacto e nós podemos escrevê-lo, reescrevê-lo. Então, o bom e o mau que acontece, tudo faz parte para que nós possamos construir algo de bom. Mas claro que beneficiamos muito ao termos um conjunto de experiências muito positivas, vão ajudar-nos pessoalmente e ajudar-nos nas relações, não tem a mínima dúvida. Sim, muitas mulheres recorrem aqui à razão de ser
na procura de uma experiência de parto mais positiva, porque a experiência anterior não foi, não é? Sim. Portanto, ou seja, aprendemos com as experiências anteriores e procuramos coisas diferentes, e se não fosse assim, não é? Não o faríamos. Mas o bebê que nasce de uma experiência menos positiva, não vai ter capacidade para a ressignificar, a não ser que na idade adulta, eventualmente, certo. consiga fazer essa associação. Sim. E aquilo e eu incluída, como mãe também, que tenho 4 filhos e 2 nascidos de partos, todos boas experiências, mas 2 nascidos de partos medicalizados e com hormonas artificiais e 2 nascidas de partos totalmente fisiológicos, e também consigo ver essa diferença. Ou seja, inclusive é como é que os irmãos se relacionam, não é? Portanto, como é que os meus filhos são de gerações diferentes, não é? Portanto, entre o mais velho e a mais nova são 20 anos, e então a relação entre os 2 mais velhos era boa, era positiva, mas a relação entre as 2 mais novas é uma relação muito mais positiva, muito mais madura, com um equilíbrio e respeito uma pela outra, que parece inato, não é? Portanto, em que realmente é como elas nasceram confiando no mundo onde nasceram, porque realmente não passaram por nada de traumático nesse nascimento, não foram separadas da mãe, da família. Esta vivência deste nascimento na sua plenitude máxima, digamos assim, o que eu sinto e que ouço algumas mães com experiências similares relatarem é precisamente isto, é como se a criança confiasse ou partisse do princípio que o mundo é positivo e não precisasse de estar na defensiva, como nós, enquanto adultos, pensamos, o nosso primeiro pensamento é: será que eu posso confiar, não é? Portanto, parece que olhamos sempre para as experiências ou para o outro que está à nossa frente na dúvida. E, portanto, isso acaba por interferir na relação interpessoal. Portanto, mesmo na questão do casal, apesar de se poderem ter apaixonado, terem decidido fazer uma vida conjunta, nem sempre é fácil construir este 100% de confiança. Parece que vivemos na base da desconfiança, não é? Se o outro vai trair, se o outro vai mentir, se o outro... Não é? Portanto, os filmes que muitas vezes... a confiança é o pilar, dos pilares mais importantes, mas se não o mais importante de uma relação. Para nós podermos evoluir para níveis mais elevados de intimidade, até do ponto de vista da sexualidade, nós precisamos mesmo de conseguir confiar na outra pessoa. Uma confiança a sério, como eu costumo dizer, às vezes traz-se este termo da transparência para dentro da confiança, em que eu tenho que ter acesso a tudo para poder confiar. Se isso acontece, estamos a desconfiar, não é? Porque tem que haver aqui algum nível de confiança cega, mas essa confiança que existe, que também parte da autoconfiança, mas também da confiança do outro, tem a ver com todas as experiências que nós vamos tendo, que nos permitem confiar ou não na pessoa, ou confiar ou não no mundo. E quando nós temos experiências boas, claro, vamos ser pessoas que vamos confiar mais no mundo, confiar mais nas pessoas que cuidam de nós, confiar mais e abrir-nos mais para um conjunto de experiências que possam ser transformadoras para nós. Eu lembro-me de uma frase, quando uma vez surgiu um jornal, que acho que era o Jornal Sol, que acho que ainda existe, que uma das frases que estava na paragem dos autocarros, naqueles outdoors, era: cada nascimento é uma esperança. E é mesmo isto. E então, se esta experiência de nascer for uma experiência riquíssima, então, claramente, mais esperançoso vai ser para o mundo a criança que vai crescer, não é? Que se vai construir enquanto pessoa, em família, não é? Neste capítulo mais relacional, porque nós estamos sempre em relação, não é? Desde quando nascemos. Muito obrigada, Tiago, foi um prazer e espero que os seus livros cheguem longe, porque acho que também trazem uma mensagem muito, muito importante para este mundo da parentalidade, da vivência, da conjugalidade, da sexualidade e toda a área onde trabalho. E obrigado, Sónia, também pelo convite e muitos parabéns pelo trabalho que faz. Obrigada.